armazenamento lotado. Ai, Daniel, não vou cair nessa. Você acha que eu sou idiota? Ai, cara, o desespero bate porque tá mesmo. É sério, Daniel? Não? Muito boa tarde, meu povo. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa tarde. noite. Que horas você tá vendo isso? Não sabemos. sei, não sei. Mas está vendo, o importante é isso. Já aproveita e deixa seu like aí. Exato. Bem-vindos ao AFCast. Não se esquece, como a Débora já falou, se inscreve no canal, deixa o like e deixa um comentário, já de início, já deixa um comentário aqui embaixo, falando se você está gostando do conteúdo, se você está achando legal é o tipo de proposta que a gente está levando, se você tem alguma ideia diferente que acrescente pra gente aqui também, a gente está aberto a adquirir novas ideias. Sim, estamos e abertos. conseguir desenvolver algumas coisas diferentes, né? É isso aí. Estamos abertos para a sua ideia e para respondê-lo na mesma abertura. Não se esqueça disso. Gente, hoje nós vamos bater um papo, uma resenha gostoso. Já Papinho aproveita e já compartilha este vídeo com aquele teu amigo que também machucou o joelhito. Exato. Porque hoje é um dos temas da nossa conversa, né, Dani? E cara, com certeza, assim, eu posso te dar uma certeza com a maior tranquilidade do mundo de que até hoje a maior procura para mim como preparador físico que trabalha com retorno após lesão no esporte relacionado ao futebol, cara, é muito mais joelho do que qualquer outra coisa. Nossa, sem dúvidas. É que no futebol é muito, nossa, é muita demanda do joelho, né, cara? A lesão de joelho é muito recorrente, né, com atletas de futebol. Então, o assunto que a gente vai falar hoje, eu acredito que abrange muita gente, Sim. muita gente. Então, vocês vão ver que faz muito sentido aquilo que a gente vai falar, até para vocês entenderem, a gente vai abordar um tema bem específico, mas a gente também pode abrir para algumas ideias relacionadas ao joelho também, que são demandas interessantes que não sejam relacionadas a isso que a gente vai falar. Porque tem muita coisa pra conversar sobre isso, né? Exato. Tipo assim, pra vocês terem noção, cara, em 2015, sabe quantos, de dólar que os Estados Unidos gastou mais ou menos só com cirurgia de LCA? 210 mil dólares. Caraca, velho. Cara, é muito dinheiro. É dinheiro. Sério, é muito dinheiro, cara. Só com cirurgia. Isso pensando no procedimento cirúrgico, sem pensar no quanto o pessoal vai gastar depois, né, pra reabilitar. Então é um tema bem importante da gente conversar. Mas assim, qual que foi a chave que virou pra gente bater esse papo? O assunto da semana. Exato. O assunto do mês. A caixinha de pergunta a qual vocês responderam. Vocês aí. E aí a gente tem o tema. Qual é o tema? LCA, o Éder Militão, meu filho. Me perguntaram. Se ele pode voltar antes dos 7 meses, por que eu não posso? Exato. Acho Por quê? justo. Acho justíssima essa pergunta. Gente do céu. Vamos lá, né? Gente, ele é o Éder Militão e você não. Aquela é essa a diferença. Por que você tá levando pro pessoal aqui, Não, cara? eu não tô levando Que pro pessoal. Isso, cara? Eu só Como tô se eu tivesse vindo a falando, cara. pergunta. Só porque eu tenho meu joelhinho aqui, cara. Deixa Não, eu, o Daniel, ele é um Cooper. Pra você que não sabe o que é um Cooper, a gente vai explicar daqui a pouco também. Mas, cara, você é uma exceção na roda, né? Mas o papo do Éder deu o que falar, né, cara? Tipo, pensa que no primeiro jogo da La Liga, que o Real tava ganhando de 2-0, ele sofreu uma lesão de LCA. Simples assim, Daniel. O que você acha de no primeiro jogo da La Liga, da tua temporada, você sofreu uma lesão? Cara, no mínimo é sentar e chorar, né? No mínimo é sentar e chorar. E tipo assim... Você faz a preparação física toda da parte da pré-temporada, você se cuida nas férias, você faz a pré-temporada bem feita. E, cara, a gente não pode falar que é negligência. A gente tá falando de um atleta de elite. E a gente tá falando do Real, né? É um atleta de elite, é um clube de elite que tem uma preparação maravilhosa. Então, assim, cara, é uma fatalidade. Acontece. A gente tá dentro de um esporte que tem demandas físicas que geram um alto risco de algumas lesões específicas. Então, faz parte. Mas, cara, realmente, senta e chora, velho. Porque no primeiro jogo da temporada você tem uma lesão tão grave, né? Uma lesão que leva tanto tempo normalmente para retornar, mano, por que tipo, a galera se ligou muito nessa história? Porque, primeiro, que é inegável que ele é um jogador muito chave pro Real. Tipo assim, ele é muito importante pro Real Madrid. Isso também, quando ele se lesionou, já levantou aquele questionamento, tipo, como que vai ficar a estrutura, né? Como que o time vai jogar sem ele? Mas foi super bem, enfim.
Tanto que hoje, se eu não me engano, ó, tá passando Real e Manchester City no momento que a gente tá gravando, estamos gravando na terça-feira hoje. O Real tá E, ganhando. se eu não me engano, quem entrou de zagueiro hoje é o Camavinga. Nossa, Do lado lado dele? do Rudiger. Não, ele tá no banco. Ele não ia jogar Ele ainda. não vai jogar. Calma. É Champions ainda, é outra história, É outra né? conversa. Mas É a uma parada demanda é muito uma maior. demanda diferente. Mas se a gente parar pra pensar que, cara, o Camavinga tá jogando. Se falha a minha, eu visto, mas eu sei que eu vi que era um dos volantes que tava jogando. Isso eu tenho certeza. Era um dos volantes que tava jogando zagueiro do lado do Rudiger. Então você vê o tamanho da importância do Éder Militão pra estar jogando no Real. Pensando que ele joga como zagueiro e lateral esquerdo também, né? Um cara bem importante. Tem uma Lateral dupla, direito. lateral direito tem uma dupla função. Exato. Ele é bem sinistrão. Mas enfim, aí o povo começou a dar uma olhada nisso, né? Por quê? Porque simplesmente nas últimas semanas ele entrou para jogar. Antes dos 7 meses, se eu não me engano, de pós-operatório. E aí se levantou aquela questão, tipo, todo mundo fala que tem que ser 9 meses para mais. Como que ele voltou com 7 meses? Gente, tem N questões no meio disso. A gente discutiu bastante essa semana. A gente conversou, quando a gente viu a notícia, antes de vocês mandarem a caixinha de pergunta, a gente já tinha abordado a ideia de até de falar sobre esse assunto. Porque ele é bem relevante nesse sentido, porque ele gera uma discussão interessante. A gente discutiu bastante essa semana sobre o certo e o errado. Quer dizer, o certo e o errado a gente meio que concorda nesse sentido, o fato. Mas a gente entende também que tem algumas demandas esportivas e financeiras que levam a que são necessárias. outras ideias. São necessárias. E assim, o pessoal viu só o corte do rolê, né? Do tipo assim, só viu a notícia de, Militão volta a jogar. Militão volta a jogar. Ninguém viu que ele voltou a jogar e jogou 10 minutos. Exato. Entendeu? Exato. Tipo assim, claro, gente, 10 minutos jogando num pós-operatório de LCA, batendo 7 meses, o ambiente, né, de jogo é um risco. É diferente. É diferente. Posso falar pra vocês assim com tranquilidade. Vocês sabem, no meu caso, eu tô sem o LCA, o meu tá rompido. E eu fiz um projeto, né? A gente contou pra vocês já aqui dentro do YouTube, mas pra quem não viu ainda, o nosso projeto esse ano, eu voltei a jogar bola, sem LCA. Por liberação médica e autorização da físio com um tratamento correto e treinamento. Então, assim, mesmo assim, existe uma diferença muito grande quando eu tô dentro do treino. Quando eu tô treinando aqui com a galera, eu consigo descer a linha, vai aqui, vai lá. Às vezes eu posso sentir algum falseio, mas como tá dentro do treino, eu consigo ter um certo controle sobre as coisas que estão acontecendo. Diferente do campo, do jogo. Cara, jogo não tem o que fazer, Jogo é jogo, né, cara? Porque você não sabe exatamente como é que o adversário vai reagir, como é que ele vai entrar, como é que ele vai fazer a marcação, se ele vai ser maldoso ou não, se ele vai vir no corpo, se ele vem no ombro, se ele vem por baixo. Então, é uma porção de fatores que o jogo tem essa parte que é o improvável. Você não sabe, não tem controle, né? E também porque é bem isso, o jogo é completamente... a gente não consegue controlar. Por isso que falando de transição, transição especificamente, essa você ter um clube que tem um controle desse, aí eu vou entrar em outra parada já, não estamos nem falando sobre os 7 meses voltar a jogar, mas estou falando sobre você pegar um atleta que está voltando de uma cirurgia dessa e ele jogar 10 minutos, o clube conseguir controlar isso, ele jogar só 10 minutos, é maravilhoso. Sim. É maravilhoso, porque ele não está começando a colocar ele para esse tipo de estímulo devagar. Porque tem muito clube que daí precisa mesmo, o maluco já vai direto pro bate, vai arregaçando, entra, vai jogar joga um primeiro tempo inteiro. Primeiro, segundo tempo, escolhe, alterna, né? É complicado isso. Porque assim, hoje, quando a gente fala de... Poxa, LCA, o que é bom, né? Porque existe um protocolo acelerado. Isso é um fato, isso existe. Dentro desse protocolo acelerado, a pessoa está de alta com 7 meses. Ela está de alta. Que não é o caso do Éder Militão. Ele não está dentro desse protocolo acelerado. Ele está dentro de um controle de carga prévio, que é diferente. No protocolo acelerado, ele basicamente passa que nem uma carreta por cima das fases. Ele já estaria jogando. Normalmente. E isso não está acontecendo. Aqui, como que a gente lida com isso? Cara, eu respeito os 9 meses. Por quê? Porque existe um tempo de cicatrização biológica. Então, o corpo ele tem um tempo para cicatrizar plenamente aquele ligamento novo, né? Então, o que eu falo sempre? Depende do enxerto também. Então, por exemplo, que é o enxerto? É da onde que o médico vai tirar o tecido para fazer o novo ligamento. Então, as opções, as duas mais comuns é tirar do posterior de coxa ou tirar do tendão patelar, do quadríceps aqui.
Ele pega aqui, corta um pedacinho de osso da patela, um pedacinho da tuberosidade anterior da tíbia, corta o tendão, tira e aí coloca dentro de um tunelzinho lá no joelho. Por que esse é mais jogo? Porque fica mais firme, né? A tendência. Tem gente que acha que dá muita diferença, mas é osso com osso e tal. Você conseguir preencher o túnel é mais fácil, enfim. Quando pega do posterior de coxa, que é o caso dele, se eu não me engano, ele pegou um do posterior. Eu não vi como foi. A aceitabilidade do tecido é muito melhor. Então, assim, só demora um pouquinho mais para você construir força com o posterior. Porque como você tirou o tendão dali, você não pode botar o cara para fazer uma ponte com apoio de calcanhar, por exemplo. Ainda mais a gente entendendo hoje a função e a real necessidade que os posteriores de coxa têm dentro do esporte, que é o futebol. Nossa, é gigantesco. A solicitação de um posterior de coxa é gigante, é gigante. Então, quando você vai arrancar, quando você vai fazer o movimento de frenagem... Basicamente tudo precisa do posterior. E aí tem os equilíbrios, né? Que a gente falou no último AF, se você não assistiu, vai lá ver, no último AFcast, que a gente falou da força do posterior e do quadríceps, que está aqui na frente da coxa, precisa estar equilibrado. Enfim, pensando em tudo isso, cara, olhando o quadro dele, não tem muito como você julgar, porque a gente não tá dentro da realidade de clube, né? E pensando que cara, é o Real Madrid, né? Vamos lá. Então. Não é um time... Exato. O que eu vou te falar? A gente conversou sobre isso nesse sentido e eu tenho uma visão de quem já esteve dentro do clube e já vivenciou isso. Vivenciei talvez como atleta, não ainda como preparador físico. Mas você vê, eu sempre fui de prestar atenção nos detalhes e ver algumas coisas. Então, nossa, você presta muita atenção nos detalhes. Cara, o que eu vou falar pra vocês? Falando sobre o caso do Éder Militão, a gente vai entender algumas situações. Primeiro, ele tem uma densidade muscular muito diferente da maioria das pessoas. Cara, não dá pra eu pegar um atleta aqui de fim de semana, alguém que joga... Cara, qualquer coisa, que jogue as copas aqui das ligas amadoras que a gente tem aqui na região. Qualquer tipo de atleta amador nunca vai ter a densidade muscular que vai ter um jogador profissional. Porque, cara, o cara treina todo santo dia, ele tem uma alimentação pré-definida sobre aquilo que ele precisa fazer, ele tem o cuidado psicológico, ele tem, cara, o cuidado fisiológico. É muito diferente a capacidade muscular do corpo dele de suportar e proteger essa articulação. Então, por isso que às vezes vocês vão ver algumas loucuras de clube profissional. E aí, por que entram as loucuras? Aí entra outro fato que a gente estava conversando aquele dia também, a gente conversou sobre isso. Por que entram algumas loucuras? Necessidade, cara. O clube, às vezes, ele precisa e não tem o que fazer. Cara, eu tô entrando, que nem agora, vamos pensar no caso do Real. O Real tá entrando nas fases principais já de Liga dos Campeões, então agora tem para jogar La Liga, Liga dos Campeões e a Copa do Rei, eu não sei se tá ainda, né? Porque teve agora a Copa da Espanha, mas acho que é diferente, acho que tem a Copa do Rei ainda agora. Enfim, mas entra na parte principal dos campeonatos agora, a parte final da La Liga, entra na fase de mata-mata da Liga dos Campeões, então, cara, o Real vai precisar... o Real é muito... O Real vai precisar de tudo que ele tem, cara, porque hoje o Real Madrid tá evoluindo em elenco, ele vem em crescimento, ele comprou vários jovens jogadores, ele vai desenvolver esse processo, leva um tempo, então hoje tudo o que ele tem, ele precisa que esteja pronto. Vamos pensar no caso do Militão. É aquilo que a Débora falou. O Militão não está voltando a jogar agora. O Militão não entrou de titular. O Militão não entrou no segundo tempo. O Militão jogou pouco. Qual que é o processo que a gente entende? O Real já está entendendo que, por exemplo, cara, se a gente conseguir evoluir e passar pelo City, vai só piorar, a gente vai ter La Liga, então a gente vai precisar do Militão, talvez daqui 3, 4 semanas, jogando mais. Então é esse processo que você vai gerando confiança pro jogador, para que você possa confiar nele também. Porque, cara, o que adianta hoje você pegar o Militão depois de tanto tempo sem jogar, botar ele dentro de campo? Não vai render, cara. Existe uma coisa que a gente chama de ritmo de jogo, e isso você só tem jogando. Quando você passa tanto tempo sem jogar, você perde. Ainda mais a gente falando em alto rendimento, como a gente está tratando. A cabeça consegue raciocinar o jogo, mas o corpo não acompanha. O corpo não responde. Então é esse processo gradativo que você vai talvez acelerando um pouquinho no seu atleta, para que se você tiver uma situação específica lá na frente nos campeonatos, esse atleta já vai estar pronto lá. Se talvez você não cuidar disso aqui, tipo, beleza, vamos seguir o protocolo certinho do Militão. Ele não joga esse ano. E a gente está falando de um ativo do clube. É um jogador que, cara, ele vale milhões. E o clube precisa colocar um cara que vale milhões em campo. Simples, ele precisa dar retorno pro clube de alguma forma. Um cara que tá machucado, ele é prejuízo pro clube. E assim também, né? Por muito tempo a galera pensou que a reabilitação do LCA era você ir pra físio, colocar lá o choquinho,
ficar fazendo isso por 9 meses. Cara, com 3 meses, a gente já faz todas as métricas de avaliação de novo pra ver se o cara pode correr, por exemplo. Cara, o Thiago, o que você tá fazendo com o Thiago? O Thiago, por exemplo, um paciente meu. Cara, ele tá no 4º mês agora. Ele tá com o quadríceps dele perfeito, testes ok de salto. Ele tá apto pra correr. Ele pode tá fazer. correndo. Ele está correndo, né? Na verdade já. Ele pode fazer corrida linear, porque ele não pode fazer mudança de direção ainda para respeitar essa cicatrização. Mas, cara, ele tá fazendo corrida linear, ele tá aí, ele tá saltando. Então, assim, a gente tem que desmistificar Saiu. a reabilitação. Então, assim, cara, o cara precisa ser exposto de uma forma gradativa ao jogo, à mudança de direção. Às vezes, vou falar por experiência própria. Cara, já peguei paciente de LCA, pós-operatório, que com 7 meses não tinha nada que falasse assim, cara, tu não pode jogar por causa disso. Em compensação, pegamos um com 12 meses e não tinha a menor Em condição. compensação, eu peguei um pós-operatório de LCA que veio de outro Teoricamente trabalho. veio pra mim direto, pra fazer a transição comigo, mas aí a gente sentou e conversou e não tinha a menor condição de eu começar o trabalho. Precisava começar com a Débora, fazer essa evolução pra depois, agora que ele vai começar a trabalhar comigo. Sim, tipo, fazer ativação muscular. Tipo, o cara passou 12 meses e ele nunca saltou. Ele passou 12 meses e ele nunca correu. Então, assim, aí a gente vê a diferença de protocolos, assim, sabe? Que nem eu tava falando desse caso. Cara, o cara tinha 7 meses de pós-operatório de LCA, não tinha nada que eu falasse assim, cara, você não pode voltar a jogar por causa disso. Força muscular, excelente. Teste de salto, impecável. Mudança de direção, confiança. Meu Deus, ele tava... Os questionários para o pós-operatório de LCA, todos ótimos. Extensão perfeita, tudo. Mas eu não liberei ele antes dos 9 meses. Cara, Isso é a minha conduta. Conduta, por quê? Porque hoje a gente já sabe que o índice de relesão para pacientes que recebem alta antes dos 7 meses, antes dos 9 meses, na verdade, entre 7 e 9 meses, o índice de relesão é muito alto. O cara pode estar com tudo certo ali, mas o risco de lesionar novamente é muito alto. E, cara, quem lesionou o LCA e passou por um procedimento cirúrgico, o cara não quer por nada na vida passar de novo por aquilo. É muito doido isso, né? Porque é sempre o que eu tenho... Pra mim é a pior fase do trabalho. A minha fase é a pior fase do trabalho nesse sentido. Por quê? Porque já passou pela físio, começa a trabalhar com bola comigo, em algumas situações já estamos trabalhando com bola, o cara já quer sair jogando bola. E não é assim. O que eu tento sempre explicar para todos os meus atletas nesse sentido? Cara, você passou por uma cirurgia, você passou numa mesa de cirurgia, você correu riscos, tá tomando uma anestesia para fazer a cirurgia. Você quer fazer de novo? Precisa. A questão que eu sempre pergunto é, precisa? Você precisa voltar a jogar agora? Qual é a necessidade? Cara, espera mais um pouco. Não é um atleta profissional, a gente não tá falando do militão. Que precisa estar rendendo, o clube precisa dele, tá valendo 3 pontos, tá valendo milhões o negócio. É diferente, cara. Pô, espera mais um pouquinho. Volta com segurança para que você possa ter essa tranquilidade de que você vai ter uma longevidade dessa cirurgia. Você vai estar sempre no risco de romper de novo. A gente está sempre no risco no futebol, quando você fala do esporte. Mas faça o melhor possível para que você possa voltar com tranquilidade. O que cabe a nós que seja feito. Exato. Entendeu? Exato. Então, assim, o melhor protocolo que existe fala que é no mínimo 9 meses. Cara, eu vou esperar no mínimo 9 meses. Essa é a minha opinião como fisioterapeuta. Acho que um detalhe bem interessante. Antes de 9 meses, vai estar trabalhando comigo em alta intensidade. Sim, você não vai começar a não trabalhar... Não tá fazendo físio ainda. Não tá fazendo a físio inicial ainda. Sim, que não, tá ali. Não. Você já tá comigo nesses 9 meses. Sim. Cara, aqui, ó. Vai descendo a lenha. Cara, a gente vai trazer gente aqui pra conversar com vocês que tá no processo de reabilitação. Pra vocês entenderem, assim... Porque às vezes tem uma visão distorcida do processo, né? Porque eu acho que é muito aquilo que a gente estava falando, do tipo de exposição que a gente coloca os atletas nesse sentido. Então, por exemplo, eu tô colocando intensidade no treino porque eu quero que a hora que esse atleta faça a transição pro campo, pro jogo, ele já tenha intensidade na corrida e nas execuções de movimento dele. Então,
Por isso que eu preciso trabalhar com intensidade no treino antes, porque a exposição do jogo é diferente. Não adianta você querer acelerar o seu processo, saiu da físio e o seu retorno vai ser jogar bola, meu irmão. A tendência de dar bosta é muito grande. Desculpa o palavreado, mas aqui o português correto é esse. A tendência de dar bosta é grande. Porque você não se expôs a cargas externas primeiro. Você não colocou uma situação intensa de giro, uma situação intensa de salto. A gente sabe, a gente conversa sobre isso. É diferente o estímulo que a Débora vai colocar de salto de giro e é diferente o estímulo que eu vou colocar de salto de giro. É bem diferente. É bem diferente. É bem diferente. Ela vai te preparar para você saltar e girar. Eu vou te preparar para você saltar e girar dentro do jogo. Então essa é a parada, essa é a diferença. E aí às vezes você vai para esse estímulo externo, que é o jogo, sem fazer essa transição, chega lá, o cara você vai fazer um salto, o cara te dá o tranco, na hora de cair você perde a base. Foi pro lixo. 9 não, vamos jogar 7 meses que você tem acelerado o processo. Você jogou 7 meses no lixo. Pra quê? Por 2 meses? 7 meses depois do pós-operatório, porque não opera logo de cara, né? Não. Tipo, já vai mais tempo ainda, Exato. Poxa vida, né? Não tem porquê, cara. Não tem porquê acelerar o processo. Vamos fazer bonitinho. Que já é diferente, por exemplo, que a gente tá falando de duas coisas aqui, mas daí tem um terceiro ponto, que é tipo o caso do Dani. Por quê? Porque lembra uma coisa que eu falei, que o Dani é um Cooper, que a gente chama? Como que é... qual que é o rolê disso, assim, na real? Cara, ele tem uma lesão de ligamento que não gera instabilidade nenhuma. Ele não tem instabilidade articular. Você faz o teste de gaveta anterior, paradinho, positivo. Ele vem pro jogo zerado. Ele tem uma ativação muscular impecável. E aí, ele não fica exigindo do ligamento que ele não tem. Não faz falta para ele dentro do jogo. Digo para movimentação. Como ele ficou muito tempo parado, que pega o ritmo de jogo. Eu vou te falar que agora, hoje, por exemplo, voltando a jogar dessa forma, sem o ligamento, eu te coloco 2 paradas que estão me travando para voltar a jogar. Tipo, como eu gostaria. O seu encurtamento, né? Que ele não trabalha. Que o bicho não faz um bendito de um SLR que eu peço. Não, mas eu só queria comentar. Que ele fica fazendo salto com um peso, fica aqui, ó, 10 anos. E eu olhando assim, ó. Eu só queria falar que tem alguém que falou que vai treinar desde janeiro. Tu vai querer ser agressivo aqui, então. Mas tudo bem, até Cara, agora eu tô treinando a minha língua. Bastante. E fora as ofensas internas aqui. Vamos voltar pra Mas qual que é a ideia? Hoje, qual que são as minhas maiores dificuldades? Cara, minha maior dificuldade hoje é a principal, o ritmo de jogo. Cara, são mais de 10 anos sem jogar campo de modo competitivo. Eu vou ter que jogar campeonato, eu vou ter que jogar pelado, eu vou ter que jogar campeonato. Talvez esse seja o problema. Mas é um campeonato um pouquinho mais tranquilo. Bem pouquinho, mas é um pouquinho mais de boa. Campeonato é campeonato, né? Só que aí qual que é o problema? Entra a parte competitiva, que faz muito tempo que eu não passo por isso. E, cara, outra é a insegurança. Eu não posso falar pra vocês que, eu vou zerar do jogo. Não vou. É mentira. Não tem como. Existem algumas ações que eu preciso controlar dentro do jogo. Cara, eu não tenho ligamento. Não adianta querer eu girar em cima do joelho, porque não faz sentido. Sim. Por mais que eu não tenha essa instabilidade, quando eu piso e a tíbia faz essa função de anteriorização, ela não sai, que seria uma prática comum da LCA, eu não tenho esse tipo de coisa. Legal. Só que não adianta, eu não consigo girar em cima da minha perna. Então eu preciso ajustar as minhas movimentações para que eu consiga trabalhar da forma mais intensa, mais competitiva e segura, principalmente, porque eu não quero estourar o resto. Que na verdade a gente descobriu esses pacientes sem instabilidade faz pouco tempo. Só que também eles têm um desgaste articular absurdo, né? Então, tipo assim, você não opera o LCA, mas depois você tem que fazer uma prótese total de joelho, né? Porque o menisco já vai começar a sofrer impacto, porque não tem o LCA, então vai trabalhar um pouquinho mais dentro do joelho. E o LCA, as fibras dele... os outros ligamentos vão ter que trabalhar mais para tentar dar algum suporte. Eu tive, com o início do treino, eu já tive um estiramento no... poplíteo. Então, assim, são funções que você começa a montar um quebra-cabeça e tudo faz sentido. Faz sentido pra caramba o poplíteo mesmo. Vou te falar, vou falar pra vocês, por que eu voltei a jogar dessa forma? São algumas ideias que a gente tem até aqui de projetos dentro do AF Perform, pra gente mostrar pra vocês essa função, isso acontecendo. Mas, cara, eu quero operar o quanto antes. É que, honestamente, eu não consigo hoje, eu não tenho tempo pra isso.
tem os treinos no CT rolando, tem muita coisa para fazer. Eu ainda demando de gerar uma estrutura maior aqui dentro para que eu possa sair por um período, deixar a galera dando treino e aí eu posso passar por isso. No momento, não dá, velho. Então, pelo menos eu tô indo jogar pra eu mostrar pra vocês dessa forma. E eu também, cara, eu tô precisando, não aguento mais ficar sem jogar bola, cara. Vocês sabem disso. A É muito atenção tempo, é cara. gritante. É muito tempo. Então, assim, é todo esse processo, né? Minha filha, não é fácil essa vida mesmo. Meu Deus. Deu ruim? Ah, tá, beleza. Ufa, estamos aqui com a Sara, nossa amiga. Por um momento de tensão e No de momento de desespero. tensão, a gente pensou, armazenamento cheio. Uhum. Mas, glória a Deus, era só bateria. Bateria? Não tá carregando, será? Peraí. Então, eu vou ficar aqui falando, né, gente? Pois é, meu nome é Débora, sou fisioterapeuta. Eu tô tentando tratar o Daniel, mas se você for lá no Instagram dele, você vai ver um vídeo do Rodinho, que mostra claramente ele tentando jogar sem abusar deste joelho dele. Mas tudo bem, tudo bem. Quem tem amigo tem tudo nessa vida, né? Por isso que eu tô aqui. O Di. Mas assim, falando sobre a parada do joelho, então é muito essa ideia pra vocês de que não é fácil. Ah, o Daniel tá jogando sem ligamento, pô, eu também posso. Cara, calma. Calma mesmo, calma de verdade. Não é assim que as coisas funcionam. Eu hoje estou amparado por médico, fisioterapeuta e preparador físico. A gente está fazendo todo um acompanhamento. E assim, os três conversam entre si. Exato. Tem isso também. Não é só você ir numa consulta médica, ir numa consulta do fisioterapeuta e ter um personal para fazer academia. Já começa por aí, que não é na academia que você vai conseguir desenvolver isso. Mas é esses profissionais juntos discutindo o seu caso. Tipo assim, isso precisa acontecer. Isso gera uma tranquilidade maior para que eu possa voltar a jogar. Mas como eu falei para vocês, cara, eu hoje, por exemplo, eu, sei lá, tô muito mal. Tecnicamente, horrível. Mas fisicamente eu já consegui ver uma mudança gigantesca. Por exemplo, eu jogava 10 minutos no começo e saía morrendo. No último jogo eu consegui fazer 45 minutos bem feitos, fisicamente. Tecnicamente tá horrível. Falta ritmo de jogo. Falta o pensamento mais rápido para conseguir executar as ações que eu sempre executei pela minha posição. Então, mas isso, cara, eu tenho que ter paciência comigo também. São 10 anos sem jogar. E também você sofreu adaptações de posição, né? E de ainda tem posicionamento. essa parada, então eu tenho que ajustar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho sentido muita dificuldade em correr com a bola, conduzindo a bola. Porque eu tenho medo do tranco e aí eu ter que pisar com o pé para sustentar, entendeu? Então, tipo, pode ser que eu consiga sustentar, mas aí o cagaço é grande. Eu tenho que ser honesto pra vocês, não adianta. Acontece, então é mais ou menos nessa linha que a gente tem que ter essa paciência e essa consciência daquilo que a gente está fazendo, das coisas que estão acontecendo, para que a gente faça as coisas da maneira mais segura possível. Sim. Essa é a parada. O risco a gente sempre corre, mas tem que ser o mais seguro possível. No futebol sempre tem risco. Mas se você puder se preparar o máximo possível para evitá-los, Exato. Que é o que a gente sempre posta lá no AF, né? A sua performance começa com disciplina. É a disciplina de treinar, é a disciplina de preparar o teu corpo, é a disciplina de você se cuidar, de comer bem, de que tudo aquilo que está no alcance de quem quer jogar, seja um jogador amador, profissional, ou um jogador de final de semana, é que eu vou dar o meu melhor para o meu corpo responder da melhor maneira possível. Porque é só assim mesmo. Por isso que a chave, eu acho, cara, tá na prevenção. Você observar todos os pontos. Tem um caso bem interessante que a gente nem chamou ele ainda, mas ele vai gostar do convite, então eu garanto. Que a gente quer chamar pra cá, pra trocar uma ideia com vocês, que é o Lucas. O Lucas, ele começou a treinar com a gente aqui em janeiro, no começo de janeiro, nos grupos normais. Ele iniciou depois com a gente a pré-temporada, fez a pré-temporada e agora tá treinando no Performance. O Lucas e o Eduardo junto. E os dois jogam... Fiz um gol no Eduardo. Os dois jogam suburbana, jogam os campeonatos que a gente tem amadores aqui na região. Cara, é interessante você conversar com eles nesse sentido, porque o Lucas principalmente a gente pode falar, porque o Lucas fez a parte da fisioterapia dentro da pré-temporada, da fisioterapia preventiva. E é uma das coisas que ele falou, cara, eu já passei por muitos lugares e eu nunca vi isso. Eu nunca fiz nada nesse sentido. E hoje você perguntar pra ele o que ele tá conseguindo fazer dentro de campo é muito louco, porque tipo, a evolução é consideravelmente grande, né? Quando você prepara e previne. Você faz algumas coisas, lógico, você nunca vai prevenir uma lesão. Não existe. Você falar, eu tô prevenindo que você tenha uma lesão de tornozelo. Meu irmão, se você cair num buraco dentro do campo, abraço. Não tem o que fazer.
mas você vai deixar o mais forte possível e o mais seguro possível. O risco sempre existe, mas você sabe, o atleta, quando ele sabe que ele está treinando e ele está se dedicando, a confiança dele aumenta e muito. É verdade. Então isso prepara muito mais. Que é o relato que a gente tem, né? Tipo, por exemplo, o Edu falando de chutar de esquerda. Exato, fez um gol de esquerda de fora da área, cara. Falou Pra que não chutava de esquerda antes. A gente começou aqui, cara, vai trabalhar de esquerda, vai trabalhar de esquerda, e vai trabalhar ele de bate esquerda. muito bem, cara. Exato, e já começou o campeonato e fez um gol de esquerda, de fora da área. E um baita de um gol. Eduardo, Exato. Parabéns. Exato, é isso. Então, são essas coisas assim que a gente pode ter essa noção que é legal, que a gente consegue ver o nosso trabalho fazendo a diferença nas pessoas, né? O que eu acho que é essa utopia que a gente tem de conseguir criar esse ambiente de trabalho integrado entre preparador físico e fisioterapeuta, que o atleta entenda essa parada e que isso faz muita diferença. Sim, faz mesmo. Até é legal você tocar nesse assunto, porque foi outra coisa que o pessoal mandou lá na caixinha, né? Sobre o tornozelo. Exato. Cara, e é uma outra articulação, assim, que, nossa, cara, no futebol também é bem solicitada. E eu lembro que a pergunta foi sobre uma lesão de talo fibular anterior. E assim, quando a gente tem um entorse de tornozelo, ele é o primeiro ligamento a ser exposto. Ele, cara, normalmente, tipo assim, 90% dos entorses de tornozelo, entorses mesmo, tá? Tipo grau 2, grau 3, tem lesão parcial do talo fibular anterior. E o maior risco, pensando assim em futebol, é que se você não trata isso da maneira correta, cara, são 8 semaninhas, 8 semanas, 10 semanas bem feitinhas ali. Você pode ter uma instabilidade crônica do tornozelo. Aí, filho, aí a conversa é outra. Por quê? Entorse por repetição. O risco de lesão ligamentar no joelho aumenta demais. Gente, sério, aumenta muito. Porque a gente já sabe que tem uma relação muito grande entre a mobilidade do tornozelo e dor no joelho, por exemplo. Sabe aquela que a galera joga assim, fica com aquela dor na frente do joelho assim, ó? Sem brincadeira, se você não tem uma mobilidade boa de tornozelo, isso aumenta a carga lá na frente do teu joelho. E aí fica... Isso ontem, né? A gente viu isso ontem. O cara com uma conversa, porque eu tenho esse problema aqui no tornozelo, e daí comecei a sentir dor aqui no joelho. Será que tem a ver? Pô, você matou a charada aqui. Você tá com dor na frente do joelho aqui, por conta desse tornozelo que não tem mobilidade nenhuma e é super instável. Porque ter mobilidade não significa que teu tornozelo é instável. E ter um tornozelo instável não significa que você tem um tornozelo com uma boa mobilidade. É diferente. Porque a gente precisa pensar que quando eu falo da mobilidade, aquela articulação atinge o máximo dela de uma forma controlada. Falando em performance, precisa ser móvel e estável. Sim. Basicamente é isso. Porque como que eu vou falar pro cara, pegar um exemplo clássico, eu tenho um quadril que você vai falar, caraca, cara, olha a Débora, que mobilidade de quadril, mas na verdade eu tenho uma instabilidade de quadril porque eu tenho uma lesão labral. Tenho uma lesão dentro do meu quadril que ele é instável. E aí parece que tipo, tem mobilidade, mas na verdade eu não consigo controlar. Então eu preciso que a pessoa controle aquele movimento dentro da capacidade máxima dele. E o caso do meu tornozelo? Meu esquerdo. O Daniel tem o tornozelo do outro lado lascado. O joelho... Foi depois do joelho, Que né? foi depois do joelho. Eu já tava com o joelho com o ligamento rompido, aí eu fiz uma pelada com os alunos aqui só, e eu fui só brincar mesmo com os alunos, bem na moral. E aí eu acabei tendo uma torção de tornozelo da perna esquerda. E ele desenvolveu uma instabilidade crônica, porque ele não parou, daí viu que tava ruim, colocou uma botinha. Agora tá instável e sem mobilidade. Tá. Qualquer dia eu vou postar um vídeo aqui pra vocês verem a diferença dos testes de instabilidade e de mobilidade. Então, nesses casos, que foi da pergunta, né, por exemplo, cara, precisa tratar. Porque o risco de você romper outros ligamentos ou fazer uma ruptura total é bem grande. E aí passar por um procedimento cirúrgico porque não tratou, né? Naturalmente, o corpo ele tenta compensar em outras partes. Sim. Naturalmente. Sim. Se você tem uma lesão, por exemplo, a minha situação da lesão do tornozelo, ela é clara. Eu tô sem o ligamento do joelho direito, então eu vou jogar o peso pro outro lado. Naturalmente, quando você não tem essa confiança, isso foi antes de eu treinar, antes de eu fazer o processo com a Débora, tal, com o médico, tudo. Então,
eu joguei, você vê que você joga muito o peso para outro lado. Naturalmente você compensa. E quando você compensa, se não tá preparado para receber aquela Não carga, aguenta. Não aguenta. Aí pode desenvolver tendinites, que não são mais tendinites. Vamos entrar nesse assunto também, né? Não, hoje não, outro dia. Manda lá na caixinha de perguntas, aproveita que nós estamos respondendo tudo hoje. Cara, risco de, por exemplo, fazer uma fascite plantar. Nossa, bem sinistrão, uma canelite. Nossa, canelite é tenso. Quem tem canelite tá ligado. Canelite de verdade. Não dor aqui, tá? Cara, isso é cada coisa que eu sou obrigada a aguentar. Cara. Mas é a vida, É a gente. vida. Mas quando fala de tornozelo, o risco é essa instabilidade crônica. Porque aí não trata e desenvolve ela. Isso é interessante, né? Porque... Eu tive um entorse de tornozelo sinistro, cara. Sinistro. E foi bem doido, assim. Tipo, eu canto também, né? Tava cantando, daí eu pulei, piá. Pulei, cara, sei lá o que eu fui fazer. Eu fui pular e rodopiar. Você sabe quando você pula e faz assim? Não, né? Mas tudo bem. Eu fui fazer isso. Cara, no que eu caí... Imagina eu com o microfone, pulando assim, rodando. No que eu caí, cara, meu pé direito, pum! Fez um chicote. Ele foi, voltou e foi pra cá de novo. Cara, na hora, assim, ó, subiu aquele calor. Sabe aquele calorzinho típico? Ela tava cantando... Foi tipo assim, foi tipo isso. Cara, sabe aquele calorzinho que você fala, deu merda. Piá, terminei assim, ó. Desci assim, mancando assim. Daí eu olhei pro dedo e falei, cara, me lasquei. Aí fui pro hospital, tipo, umas 4 horas depois. Fui pro hospital meia-noite, com o meu pé latejando desse tamanho, velho. Fiquei um mês com bota, mas fiquei fazendo fisioterapia. Cara, depois fiz uns 2, 3 meses de fisio. Cara, não tenho nada. Nunca senti dor no bendito do tornozelo de novo. E, sério. Eu vou dar o meu exemplo. Eu torci meu tornozelo. Foi assim, dessa forma, de, tipo, bater lá no chão, de lado. Deitei o bicho. Eu, honestamente, foi vagabundagem um pouquinho, mas eu não tinha tempo pra parar naquele momento. Eu sabia que se eu caísse médico ou fisioterapeuta, eu teria que ficar um tempo parado com aquele tornozelo. E eu não tinha nem o Charles trabalhando comigo naquela época, que é o menino que trabalha comigo. Então era só eu dando treino. Tinha que fazer, cara. Vai ficar com a muletinha aqui, ó. Eu precisava trabalhar, eu coloquei uma bota, estabilizei e comprei uma bengalinha, parecia um senhorzinho dando treino. E aí não fiz o processo de fisioterapia, não fiz nada. Adivinha como é que tá hoje? Bem top. Uma bosta. Uma bosta. E aí, cara, hoje pra jogar eu tenho que usar botinha toda vez que eu vou jogar. Tornozelo esquerdo tem que estar a botinha lá pra ficar um pouquinho mais tranquilo. Isso aí é outro rolê. Botinha no tornozelo até vai. Agora, joelheira, cara. Joelheira é pra me ferrar mesmo, cara. Não, eu quero sério. que vocês me expliquem Cara, a função de um pano que tá fora do joelho de vocês e vai segurar um ligamento. Me explica isso, me explica como. É que nem a pessoa que fala que kinesiotape previne lesão. Tô indo embora. Tá de sacanagem, né? Cara, kinesiotape previne lesão pra mim é outro mentira. Eu acho que o problema é a forma. Dá vontade de deitar aqui e dormir. Me velarem aqui, ó. O problema é a forma como as pessoas vendem os produtos. Eu acho que sempre entra nessa parada. A kinésio é boa, cara. A kinésio não é ruim. Sim, mas ela não previne nada. É uma ferramenta maravilhosa para algumas ativações específicas que você quer deixar uma estrutura mais preparada para aquela ação. Simples. Não existe prevenção e nem controle. Sim, cara. Não tem como você controlar um joelho com fatores externos. Você vai pegar a tua articulação do joelho aqui, vai passar uma fita aqui e não vai girar. Meu irmão, o que gira é lá dentro da articulação, não é a pele. Nossa, essa fitinha vai segurar a tua tíbia, um osso desse tamanho. Cara, não... Então, tipo, é muito essa parada, assim, tem muito misticismo, né, nessa ideia. A joelheira são coisas que vão segurar a cara. Não, joelheira pra mim é o cúmulo. É que tem muita coisa que a gente aprende no mundo da saúde que existe o efeito placebo. E, cara, o efeito placebo, ele funciona. A gente não pode negar isso. O efeito placebo funciona. Então, tem gente que joga joelheira e realmente vai se sentir mais seguro, vai jogar melhor. Mas não quer dizer que é a joelheira que está resolvendo o problema. É aquilo que a gente já conversou. Às vezes, só o fato de ter alguma coisa comprimindo o local deixa as estruturas mais ativas e isso gera um controle melhor. Mas não quer dizer que é a joelheira que está segurando. Quem está segurando
Não é a joelheira. Não é a joelheira, é músculo, são os tendões, são algumas outras funções dentro das estruturas que a gente tem na articulação, cara. É o assunto da vida, Só que né? o placebo, ele funciona, cara, para algumas situações. Dá aquela enganada boa. Não dá pra negar, o placebo, ele funciona. Não sempre, mas Mas algumas seria situações bom específicas que as funciona. pessoas soubessem. Entendessem a função, porque, tipo, cara, o problema que a gente sempre fala, por exemplo, da joelheira você jogou uma vez com a joelheira, se sentiu seguro, você nunca mais joga sem. Tô falando isso. É difícil tirar. É difícil tirar e é uma merda. Por quê? Porque, cara, foi pro jogo e esqueceu a joelheira, não joga. Porra, meu irmão. Ou cai o rendimento no chão. Cara, e aí, velho? Não pode, cara. Você vai depender disso pra Pode, sempre? Não pode. Não não rola, pode, né? Pode. Pergunto, eu não tenho ligamento. Pergunto pra Débora com o que eu jogo. Com a alma dele. Nada. Meu irmão, Joga nada com a vai força fazer do a função do LCA que não existe. No máximo Nada, um cara. tape. No máximo, e nem, olha... E olha não que tem nem usado usa mais, nada. que esses Não dias tem usado atrás, nada. quando a gente começou... A gente conversou esses dias, eu falei pra Falei, cara, você não tá fazendo nada. Tem necessidade mesmo de eu usar isso aqui, velho? Não tem. Falei, então não vou mais fazer essa bosta. Você tá deixando o joelho bonito. pra Trabalho do jogar. cacete, é só pra galera ficar olhando lá de fora. Falar, ó, o lesionado ali. Vou dar bem naquele joelho Ó o ali, ex-profi. É bem naquele joelho ali ó, que eu vou bater ali, ó. É um alvo, cara. Se você pinta o alvo, cara, os caras vão lá. Porque você tá ligado, né? Que esses... Cara, tem uns campeonatos tem maldoso. que nós não vamos mencionar. Mas os caras são maldosos, Que né? maldoso, cara. Cara, tem uns caras maldosos, Então né? é complicado essa parada, cara. E eu acho que é mais essa ideia, assim. Mas eu acho que entra bem nisso, assim. Se as pessoas entendessem a importância de fazer um tratamento ok, isso é muito importante. É uma das coisas que... É engraçado porque eu tenho comentado até com alguns alunos. Eu acho que eu não cheguei a comentar isso com a Débora, mas... Quando a Débora chega no CT, ano passado, em setembro, lá no CT antigo, eu consegui notar uma falta de confiança na galera. De tipo, mas será? Será que vai Será vingar? que vou? Não, nem se vai vingar, mas será que eu vou mesmo? Cara, não sei. Tudo bem, cara, o tempo é quem resolve as coisas. Deixa o tempo trabalhar. Os resultados Essa é a vão parada, os aparecer. resultados. Cara, hoje, é engraçado. A pessoa já chega aqui pra falar comigo. Direto, cara. Por quê? Porque a galera tá vendo o trabalho da Débora, tá vendo esse trabalho em conjunto e aquilo que a gente tá conseguindo fazer trabalhando junto, cara. E tá dando bastante diferença. Porque é muito diferente, cara, me entendam, não me entendam errado, por favor. Existe muita diferença de você pegar uma físio comum, uma fisioterapia comum, do que pegar uma fisioterapia esportiva. É diferente. É diferente, cara. Assim como um profissional da minha área de academia e de um preparador físico. Se você me soltar dentro de uma sala de academia, eu vou ficar perdido. Não é o meu mundo. Eu não estudei para aquilo. A minha área de estudo é isso aqui. É diferente. Você me solta nisso aqui, eu sei o que eu vou fazer. Agora, se você é a mesma coisa que você pegar um professor de sala de academia e colocar aqui, cara, é diferente os processos. Não quer dizer que tá errado e que faz um mau trabalho. Não. É só que as áreas de atuações e as áreas de estudo são diferentes. A mesma coisa da fisioterapia. As pessoas estão acostumadas a, por exemplo, você tem o plano de saúde e aí você contrata a fisioterapia do plano. Normalmente a fisioterapia do plano, ela é geral, normalmente. Não estou generalizando aqui, você sempre tem alguns casos específicos. Mas normalmente a fisioterapia pega aquela, por exemplo, você vai num centro médico e Tem dentro do 10, centro médico tem a fisioterapia. É muito geral. Cara, você ouve muita reclamação da galera falando que eu machuquei o joelho, eu tô fazendo a mesma coisa que o cara que machucou o ombro. Tem, O cara. cara machucou o quadril, tá Tem. vendo? E a gente não tá falando mal do fisioterapeuta aqui, porque o cara tá atendendo 10 pessoas ao mesmo tempo, velho. Não tem como. Não tem A como gente fazer um bom compreende esse trabalho. Não tem profissional. como fazer, Mas- tipo, um trabalho maravilhoso. Tá fazendo o melhor que pode, velho. É. É difícil. E às vezes, de verdade, tirando Fazendo a milagre. água da pedra, assim, Fazendo ó, cara. milagre, Porque... tá fazendo milagre. Porque aí você vai lidar com vários tipos de pessoas. Você tem um maluco que ali lesionou o joelho jogando bola e você tem um senhor de 87 anos, velho. Você precisa... É totalmente diferente, você precisa lidar com os dois, entendeu? Isso dificulta muito a linha de trabalho de quem está nesse ambiente. Quando a gente entra num ambiente de fisioterapia esportiva e individual, cara, é muito, muito, muito diferente. Por exemplo, aí sou eu falando do trabalho dela aqui, as coisas que eu vejo. Cara, ela vai pegar você e vai fazer inúmeras avaliações para entender como o seu corpo se comporta. Não é nem como é que ele tá, é como é que ele se comporta, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E isso foi o que foi fazendo a galera aqui do CT entender o trabalho dela. Quando a galera começou a ver as avaliações, cara, começou a estar fazendo avaliação de mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, lombar, torácica. Cara, e aí você começa a ver a função, porque ela daí
é muito legal essa parada que a gente tenta sempre explicar muito para os atletas que estão trabalhando com a gente aquilo que a gente está fazendo. Então, cara, a gente está trabalhando hoje essa mobilidade da tua lombar aqui porque a gente precisa que você desenvolva isso e você vai entender que isso aqui vai gerar uma reação em cadeia que vai melhorar o teu tornozelo. Estou exagerando aqui, não é a minha área, mas estou dando só Sim, para compreender. Só para vocês compreenderem a ideia. Que às vezes um negócio que você resolve que não tem nada a ver, resolve outro problema. Entendeu? Por exemplo, tem muita correlação entre tornozelo e lombar. Muita. Eu não falei errado, galera. Muito. E a galera acha, tipo, nossa, tô perdendo Tem tempo nada a ver. aqui. Tem nada a ver. Claro que tem, cadeia muscular, né? Então, cara, é muito legal isso, porque hoje eu vejo a galera já entendendo o trabalho. A galera começando a compreender a ideia. A gente tem trabalhado... Agora a gente está conseguindo já trabalhar de outra forma. Para mim, eu fico feliz, porque era aquilo que eu pensava quando eu convidei a Débora para trabalhar dentro do espaço do CT. É esse trabalho em conjunto. Então, por exemplo, às vezes o atleta ele manda mensagem para mim: cara, eu fiz uma cirurgia de joelho, passei pela físio e eu preciso agora, estou liberado para fazer a transição. Tá, mas e aí, que nível que você tá? O atleta não sabe me dizer, nunca sabe me dizer, porque dificilmente a fisioterapia passou para ele um negócio detalhado. Aí tô falando da minha experiência, eu nunca vi, de todos os atletas que chegaram para mim até hoje, fora o trabalho da Débora, eu nunca vi alguém que chegou para mim com todas as especificações. Ó, a minha fisioterapeuta falou isso e isso. Já passei por algumas situações que me passaram algumas coisas, mas passaram bosta. Nossa, é verdade. E você sabe, você viu. Mas o trabalho correto eu nunca vi. Então, assim, hoje como é que a gente trabalha nesse caso? Manda mensagem pra mim: ah, legal, você fez a cirurgia, passou pela física, então beleza. Pra gente começar a trabalhar, eu preciso que você faça uma avaliação com a nossa fisioterapeuta. Porque eu preciso entender como é que você está. Cara, a gente tá lidando com o seu dinheiro e com o seu tempo. Então, isso é muito importante. Essa parada que vocês têm que entender que é muito importante. Não jogue o dinheiro de vocês no lixo. Aproveite. Porque assim, às vezes você vai trabalhar direto comigo e, cara, você não tem uma ativação decente de quadríceps. O que eu vou conseguir trabalhar? Eu vou jogar força, eu vou jogar intensidade, eu vou jogar potência, e não vai adiantar velocidade. nada. Eu não consigo jogar essas coisas se você não tem uma mínima contração muscular de quadríceps, de posteriores de coxa, de isquiotibiais. Então, assim, hoje isso faz muita diferença. Tanto que é engraçado, porque eu acho que tem uns 3, 4 personagens que eram pra vir pra mim e estão com ela hoje. Mas, tipo, é um processo. Passa com ela, já depois tá vem pra mim, agora tá voltando. E a gente vai desenvolvendo o trabalho. Só que, cara, a gente sabe que a gente vai devolver esses atletas da melhor forma possível e o mais rápido possível. E a gente vai ter uma conversa muito honesta. Isso é uma coisa que, assim, cara, eu acho que isso é primordial. A honestidade, assim, de, cara, você não tá pronto. Exato. Cara, você tá pronto. Ou de jogar e falar: cara, você tá pronto, pode ir. Cara, vai, sem medo, vai. É o caso engraçado que é o do Leozinho, né? O Leozinho fez um trabalho legal com o Anthony. Nossa, Anthony, parabéns. De fisioterapia. E, cara, ele chegou aqui pra mim e tal, falou: cara, vou fazer a transição, mas eu voltei a jogar, não tô sentindo confiança. Falei: meu irmão, vem pra cá, vamos fazer a tua transição aqui bonitinho, treinando, tal. E aí, cara, eu gosto de dar um susto no início do atleta pra jogar uma realidade. Só pra jogar uma realidade. Meu irmão, comigo no mínimo 3 meses. Antes disso, você nem pensa em jogar bola. Eu só te solto quando você tiver intensidade. O que aconteceu? O Léo voltou a jogar comigo nos 2 meses. Porque, cara, em 2 meses eu entendi que ele já tava ok, mano. E o trabalho da fisioterapia foi muito bom. Então, tipo, acelerou o meu processo. Eu consegui jogar uma intensidade muito grande nele em pouco tempo. Ele já conseguiu, tá muito lógico, falta a parte física. Agora a gente vai trabalhar toda essa demanda física para que ele consiga render em desenvolvimento dentro de campo. Mas parte de segurança e intensidade das ações de movimento pós-cirúrgicas, né, pós uma situação dessa, tá 0 bala, pode voltar a jogar. Então, tipo, a gente é honesto nesse sentido. Cara, eu quero 3 meses de trabalho, mas se chegar no meio do trabalho e eu olhar e falar: cara, tá ok, vai embora. Vocês já passaram todos os protocolos, fizemos todas as avaliações, entendemos que, cara, tá tudo certo. Pelas literaturas que a gente trabalha em cima, tá tudo ok, tá certo, meu irmão? Vai, a gente não vai te segurar. Essa é a parada. É isso. Eu acho que é isso. O Dani falou tudo. A gente não vai te segurar. Até porque eu vou te segurar de outra forma, vem pro treino em grupo. Ele vende. Exato, mas é essa parada. Mas, cara, tem uma diferença considerável financeira dos treinos do personal pro treino em grupo. Cara, eu não é essa Treinar parada. Treinar um performance. Cara, não é essa parada. Eu não quero, tipo...
eu quero o meu dinheiro honesto. Pelo meu trabalho bem feito. A partir do momento que o meu trabalho já pode ser feito de outra forma e que possa ser melhor pro atleta, cara, é bom pra todo mundo. E também, tipo assim, a gente tem isso na FIS também, né? Tem isso, o Dani falar, cara, você precisa vir por um personal, você pode ir por um treino de grupo, não, você precisa voltar pra físio. E eu também tenho, tipo, cara, preciso que você faça um atendimento presencial. Cara, preciso que você faça... Dá pra gente fazer um acompanhamento online com a sua rotina de exercício pelo aplicativo. Não, você faz uma vez comigo, faz uma vez com o Dani, fazer um misto. Então, assim, depende. Por isso que eu falo que é tão importante avaliar, gente. Não tem como alguém chegar aqui, trocar uma ideia e a gente falar pra pessoa, tipo assim, não, você tem que fazer isso. Cara, nós precisamos avaliar. A avaliação é primordial. Aí entra uma parada muito interessante, que às vezes a galera não entende uma parada que... Eu entendo quando as pessoas ficam brabas que a gente não quer passar o valor quando manda mensagem pra nós. Mas é porque, cara, tudo depende. Tudo depende. Quando a gente tá trabalhando Por exemplo, se você vai chamar pros treinos em grupo, quanto que é? Eu te mando todas essas tabelas, sem problema nenhum. Eu não gosto de academias que não passam o preço antes. Cara, eu prefiro passar o preço, por mais que às vezes eu perca, não tem problema. Eu gosto que o aluno já saiba o quanto ele vai pagar. Quanto ele vai pagar pra ele tá vindo pra cá. No personal não é assim, porque tudo depende. Depende do que a gente vai precisar trabalhar, como a gente vai precisar trabalhar. O tempo que a gente vai então, trabalhar. A gente prefere marcar uma reunião com vocês, cara, vem pra cá, vamos sentar e vamos conversar, vamos entender o que aconteceu, em que fase você tá, o que você precisa fazer, precisa trabalhar com a física comigo, precisa trabalhar só com a física, precisa trabalhar só comigo. Isso tudo vai mudar, então, por isso que no nosso caso é diferente essa parte de monetização. Porque a gente precisa ver. Por exemplo, a gente tem atleta que ele treina 1h30. E a gente tem atleta que treina 50 minutos, que é o limite dele, assim. Exato. Tipo, mano, consigo 50 minutos. Não vai mais que isso. Não vai mais que isso. Como que eu vou precificar da mesma maneira, né? Então, existe, claro, uma base, mas a gente precisa avaliar. Porque às vezes X depende mais enfim, tem N fatores, né, Dani? Mas, cara, muito massa isso. Olha, viu, gente, como mandar a pergunta na caixinha de desenrola o manto? Meu irmão, cara, tá 3-2 pro City, é isso mesmo? O City virou, velho. Cara, que merda. Vamos, Vinícius, reage! Não, calma, o Vini Júnior tá na parada. Eu gosto, eu gosto muito do Real. Mas vocês já isso, sabem que é Benfica. Cada um com seus gostos. Mas enfim. É isso, meu povo. É isso. Ó, viu como mandar pergunta lá ajuda? Desenrolamos aqui. Aproveita, vai lá, manda lá. Sempre deixa uma mensagem pra gente no direct. A gente sempre vai estar abrindo caixinha de pergunta lá no AF. Então segue lá, @f.perform. E a gente sempre tá conversando por lá. E deixa uma moralzinha aqui no vídeo também. Deixa uma moralzinha. Um comentáriozinho, se gostou do conteúdo, tal, o que achou, se achou que, podia ser de outra forma, a gente podia ter desenrolado uma outra ideia também. Já dá uma ideia aqui pro próximo vídeo e tal. E a gente já vai ter convidados também. Sempre deixa um joinha ali que faz a diferença, se inscreve no canal também, que isso dá uma moral pra gente conseguir também saber que vocês estão assistindo, pra daí fazer sentido a gente tá fazendo conteúdo também. Não faz sentido a gente fazer conteúdo pra ninguém assistir. Pra ficar batendo Ficar batendo na cabeça na parede ali. Mas eu acho que tá um conteúdo bem legal, assim, pelo menos na minha visão daquilo que a gente tá conversando aqui. E aí agora a gente tá conversando pra vocês. Vocês estão vendo a nosso papo. A gente faz isso normalmente aqui. Esse é o nosso dia a dia, conversar sobre assuntos específicos nesse sentido, porque isso, cara, é um crescimento ambíguo, né? É um crescimento pra nós dois. Então, a gente aprende muito com o outro. Elas sempre passam umas paradas pra mim, eu passo umas paradas pra ela, então, tipo, a gente vai... Eu roubo uns exercícios dele, ele rouba uns meus. Sempre assim, cara. E a galera ama. A galera ama isso. É incrível, é incrível. Vem você também, estamos te aguardando. Mas cara, é da hora. Eu acho que... Até você que é fora daqui, né, de Curitiba e Pinhais, cara, a gente tem o teleatendimento, a gente faz os treinos online. Teleatendimento? Parece que você tem 50 anos, velho. Teleatendimento foi sacanagem. Meu Deus. É porque, gente... Cara, atendimento online, mais bonito. Atendimento online. Sentido, a gente tem atendimento online pra você. Pô, até acabou comigo agora. Ai, cara. Então, gente, a minha certidão de nascimento está errada. Eu nasci nos anos 70. Tá num corpo de 23, mas a alma tem 72, velho. 72, tá tirando. Mas, gente, a gente faz esse acompanhamento também. A gente tem essa opção de acompanhar o performance à distância. Claro que se você tiver a oportunidade de vir pra cá pra fazer a avaliação com a gente, é muito legal. A gente pode marcar isso.
Mas a gente faz esse acompanhamento. A gente já tem um atleta que, por exemplo, está em Goiás agora, que a gente fez o acompanhamento dele aqui. Sim. Tem um atleta que está lá no Uruguai e assim por diante. Então, E tem jogo da Libertadores, né? tem jogo da Libertadores e ele vai jogar, inclusive. Então é isso, a gente vai trocando essa ideia em cima disso. Quer trabalhar com a gente? Vem. Quem Vem quer também que nós estamos, em breve abriremos vagas. Em breve. Amém. 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 Quer trabalhar de graça pra aprender? Quer trabalhar de graça para aprender? Vem. Pode vir também, cara. A gente não tem erro, não. Mas assim, sem sacanagem, cara. É uma das paradas que a gente viu. Eu vi muito na minha área isso, cara. Às vezes tem parada que você. Cara, eu não vou ganhar, mas você tá ganhando experiência, tá ganhando aprendizado, de estar no dia a dia, tá vendo algumas coisas. A gente é bem aberto nesse sentido. Quer vir visitar? Vem Vem. visitar, vem conhecer, vem trocar uma ideia. A gente, cara, eu acho que quanto a gente puder fazer a área crescer nesse sentido e ter Sim. mais profissionais que trabalhem de uma... Cara, é essa parada que a gente falou do Anthony, né? Que não é um profissional daqui de dentro do CT. Mas ele é muito bom. Mas ele fez um trabalho maravilhoso. Depois o Léo veio pra cá e a gente terminou essa parte de transição. Cara, é uma integração de profissionais que não estão aqui. Isso é muito importante, você ter profissionais bons, não só aqui. Então, por isso que é essa parada. Cara, você tá começando, tá fazendo a faculdade ainda, quer vir aqui conhecer da área da fisioterapia, Venha, da área que a gente tá da aberto. educação física, pode vir, cara. Pode vir que a gente troca uma ideia, a gente é bem aberto a conversar e explicar algumas coisas. E é Bem de isso. boa. Vamos bem de boa. Obrigado por estarem aqui com a gente. Manda esse vídeo pra alguém e escuta de novo. Tá? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Obrigado pela companhia neste agradável momento. Nesse agradável episódio 2 do AFcast. É isso. E é isso, E meu povo. ficamos por aqui. Até o próximo AFcast.